entrevista desta semana falaremos sobre as fundações públicas de direito privado, organizações sociais e outras tentativas de privatização da saúde. O assunto será tratado em audiência pública na Câmara Municipal de Porto Alegre na semana que vem, com a presidência do Conselho Nacional de Saúde e entidades de trabalhadores, incluindo os CIMERS, criaram um fórum contra as fundações públicas de direito privado. Quem conversa conosco sobre este assunto é o professor e advogado, professor de Direito da Uniriter e advogado e professor de Gestão Pública da UERGS, Aragon Daço Júnior. Professor Aragon, o que há por trás dessas tentativas do governo de delegar serviços públicos a entes privados? Olha, o que está por trás dessa tentativa de privatização é uma dissimulação, na verdade, da mercantilização do próprio Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, criado na Constituição de 1988 e depois pela Lei 8.080 de 90, depois de uma longa batalha da reforma sanitária, ele instaurou princípios para o Sistema Único e esses princípios, como equidade, universalização, estão em risco com uma série de modalidades novas criadas a partir de 95, quando da reforma gerencial da administração pública e do surgimento do plano diretor da reforma do aparelho de Estado, à época o governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Bresser Pereira. Esse processo ele vem se constituindo em privatização, como eu disse no início, dissimulada ao longo desse período de um pouco mais de 15 anos, através de uma série de instituições novas que vêm sendo criadas legalmente, institucionalmente, mas claramente algumas delas com vícios constitucionais, porque desafiam o próprio direito à saúde. Ao delegar serviço público na área da saúde a ente privado, o que permanece como responsabilidade do Estado, doutor? Tudo. O Estado continua sendo responsável por todos os serviços que ele delega. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala sobre a responsabilidade civil do Estado, garante a responsabilidade do Estado. Ou seja, mesmo quando o Estado delega para entes privados como organizações sociais, OCIPs, mesmo quando o Estado transfere esses serviços públicos para entes privados com os centros educativos a sua prestação, dentro do Sistema Único de Saúde, ele continua sendo responsável, ou seja, ele é solidário por esse serviço. Quaisquer problemas com relação à prestação desse serviço, continua sendo responsabilidade do Estado. E essa é a grande discussão que está por trás dessas privatizações, porque muitos entendem que essa delegação se dá completamente. Não, se dá a delegação da prestação de serviço, ou seja, a execução passa a ser de um privado, mas a responsabilidade permanece sendo do Estado. Por quê? Porque direito à saúde é não só um direito do cidadão, como um dever do Estado. A responsabilidade continua nas mãos do Estado. Do ponto de vista do médico, quais são as vantagens e desvantagens que nós podemos traçar desses modelos de gerência, de fundação estatal de direito privado e também de organização social? Olha, do ponto de vista da classe médica, parece um retrocesso, parece um grande retrocesso no que se refere à profissionalização da carreira. Toda a batalha das corporações com relação aos médicos é no sentido de garantir, inclusive, o médico como carreira de Estado. E uma organização social, ela é um ente privado sem fins lucrativos, portanto, ela faz com que o médico exerça a sua atividade para um ente privado, sujeito ao regime privado de trabalho. Mesmo a fundação estatal, que faz parte da estrutura da administração pública, ela faz com que o médico tenha um regime seletista e, portanto, tenha um regime precário de trabalho, ou seja, já não mais o regime estatutário com todas as prerrogativas do devido estatuto. Para a classe médica, me parece que qualquer uma dessas modalidades, OCIP, OS, né, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações sociais e mesmo as fundações estatais, mesmo elas fazendo parte da estrutura da administração pública, como elas são pessoas jurídicas de direito privado, fundações públicas, mas cuja personalidade jurídica é de direito privado, o seu regime será o seletista e, portanto, isso claramente é uma precarização da relação de trabalho. Um retrocesso com aquilo que foi conquistado em 88. Né? Qualquer médico, em tese, optaria pelo regime estatutário, que é o regime que lhe garante estabilidade. Sem a estabilidade, o médico fica sujeito a um regime de trabalho precário, sujeito a interesses políticos na condução da atividade de saúde. Ou seja, as desvantagens ficam para o trabalhador e as vantagens para o governo. Seguramente há desvantagens para o trabalhador. Para o governo, e aí a gente tem que diferenciar bem claramente isso. Para o governo, pontualmente, pode haver alguma vantagem, porque o governo diminui o impacto previdenciário para governos futuros. Para o Estado, seguramente não, imaginando o Estado como um ente abstrato, mas que é responsável por
pelas políticas públicas, responsável por garantir o direito à saúde, seguramente também não é vantajoso. Pode ser vantajoso, eventualmente, para um governo pontual, para um governo que de alguma forma, tenha nas suas políticas públicas algum grau de afinidade com o modelo gerencial. Um governo que não tem afinidades com o modelo gerencial, que priorize a prestação do serviço público e priorize a cidadania, nunca embarcaria numa aventura como organizações sociais, OCIPs e fundações estatais. Um governo, de fato, responsável pelo direito à saúde, ele inovaria do ponto de vista da gestão, mas sem abrir mão da prestação de serviço público diretamente. E há controle social sobre o trabalho de OS e fundações estatais, doutor? Bem, o controle social na área de saúde no Brasil foi implementado de forma bastante ativa pela diretriz, o inciso 3 do artigo 198 da Constituição, que diz lá claramente, participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. E o formato legal que nós arranjamos para contemplar essa diretriz foi criar conselhos no âmbito federal, distrital, estadual e municipal de saúde e as conferências respectivas. Esses modelos ainda são modelos que estão em construção, são modelos com avanços e retrocessos. Portanto, os conselhos gestores de saúde já vêm se manifestando a respeito dessas modalidades. Por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde já tem parecer contrário à política de organizações sociais, à política de OCIPs, e também parecer contrário às fundações estatais. Os conselhos vêm se manifestando. Entretanto, o controle social no Brasil ainda é muito desconhecido. A cidadania, via de regra, não conhece os conselhos, não conhece os seus representantes, não conhece os critérios para a escolha dos representantes. Ou seja, há uma batalha bastante interessante por parte dos conselhos, mas uma batalha por um pequeno grupo. As plenárias de conselhos que se realizam em todo o Brasil quinzenalmente são plenárias com ausência de participação cidadã. Portanto, o controle social ainda é muito precário. Toda a relação que nós temos com essas figuras se dá muito mais pelo controle oficial, pelos tribunais de contas. Só que esse controle oficial, esses tribunais de contas, normalmente se atém muito mais à legalidade e não à política pública, não à discricionalidade dessa política pública, se ela traz benefícios ou não traz benefícios para o cidadão. Ela verifica apenas se é legal ou não é legal. Na medida em que há uma lei aprovada pelo Congresso, criando, por exemplo, OCIPs e criando OS, no tocante a fundações estatais, o projeto de lei complementar está tramitando, na medida em que existe a presunção de legalidade dessas figuras, o Tribunal de Contas não aponta, não faz referência. Portanto, tudo recai sobre o controle social. E o controle social ainda é precário sobre vários aspectos. Os conselhos vêm fazendo um trabalho bem interessante, mas eles ainda também carecem de uma maior profissionalização, carecem de uma maior especialização. Muitos conselheiros ainda estão num processo de formação e isso gera uma assimetria na hora de fazer uma discussão com o governo. O controle social, portanto, ainda é muito precário. Bom, no início falamos então que entidades estão criando um fórum contra as fundações públicas de direito privado. O que podem então os movimentos sociais como os sindicatos fazer para garantir manutenção dos direitos dos seus representados? Como tudo neste país, direitos sociais são conquistas. Direitos sociais nunca foram dados. Direitos sociais são objetos de conquistas. O direito à saúde é objeto de conquista. O direito à saúde claramente foi uma conquista dos trabalhadores, materializado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, depois de forma uma batalha muito árdua da reforma sanitária, de profissionais da área de saúde, muitos médicos envolvidos nesse processo ao longo dos anos 70 e anos 80, até conseguir consolidar o direito à saúde na Constituição de 88. Mais uma vez, de novo recai sobre os trabalhadores, de novo recai sobre as associações sindicais, de novo recai sobre as associações de classe, não só o dever de continuar lutando pelo direito à saúde, de continuar lutando pela manutenção desse direito, mas fundamentalmente essas associações parecem ser o último bastião, na medida em que a nossa sociedade civil é muito desorganizada. E essas associações parecem ser o espaço da sociedade civil um pouquinho mais organizada no Brasil para a garantia desses direitos. Tá certo, então obrigada pela presença, professor. E fique agora com a palavra dos Simers, que traz hoje o presidente da entidade, Dr. Paulo de Argolo Mendes.